Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e esse é um vídeo muito especial. Para quem não acompanhou lá pelo meu Instagram, canal Henrique Butler, vou deixar aqui também, gente. É um bate-papo com o Dr. Guido Boabide, um médico psiquiatra muito bom. Ele faz parte do corpo clínico do Hospital Albert Einstein. Ele esclarece muitas dúvidas. Eu sei que muitos de vocês que me seguem têm depressão, crise de ansiedade ou conhecem alguém que tem. Então ele esclarece o que fazer durante uma crise de ansiedade. Quais são os sintomas depressivos? Como você pode ajudar alguém? Então vem com a gente, espero que vocês gostem desse vídeo. Já comenta aí o que vocês acharam. E como foi minha primeira experiência aí com live no Instagram, gente? A gente demorou um pouquinho para conseguir se conectar. Então gerou aquela ansiedade. Eu não tava conseguindo chamar o Dr. Guido, ele não tava conseguindo participar do bate-papo. Então ele já vai começar o vídeo falando aí para vocês um pouquinho sobre essa ansiedade que a gente presenciou. Até que enfim. Ê, agora deu! E aí, doutor, tudo bem? E aí, Henrique, eu estava aqui muito ansioso por não conseguir entrar na nossa live. E eu aqui perdido, não sabia o que eu apertava. Então, eu estava fazendo tudo certo e eu também, mas aí veio uma mensagem do próprio Instagram pedindo para eu atualizar. Foi isso que aconteceu. Aí eu fui lá na Apple Store, atualizei e deu certo. Entendi. Ai, que maravilha. Nesse caso, a minha ansiedade me ativou para eu ficar esperto. Eu fiquei tentando entender o que estava errado, tu ficou entendendo o que estava acontecendo, e aqui a gente tem um exemplo muito legal na prática, ao vivo e a cores, para nos mostrar para que serve a ansiedade normal. É exatamente para isso. É o nosso cérebro nos ativando para a gente encontrar solução, para a gente buscar, para nós nos adaptarmos ao meio ambiente, para a gente resolver problemas. Olha só que maravilha, então a ansiedade também ajuda. A ansiedade, bom, antes de mais nada, né? Já entramos aqui acelerando. Muito obrigado, Henrique, pelo teu convite. Eu te conheço agora faz pouco tempo, mas fiquei muito encantado contigo. Um garoto que tem propósito, que tem valores, que realmente está aí para ajudar as pessoas. E essa é a principal razão do teu sucesso, além de teus outros inegáveis talentos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de vocês e espero que hoje nós possamos ter uma conversa bem legal e produtiva sobre esses temas tão bacanas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa existência humana, por que não dizer, né? Doutor, é um prazer ter você aqui também. Né? Como você já sabe, eu fiz o canal no meio da pandemia, começou a chegar muita gente aí querendo cuidar de planta, para de repente ver uma forma de se encontrar nesse período que estava muito isolada. E agora chegou eu recebo muitos comentários de gente com depressão, com ansiedade, gente que está se apegando às plantas, à natureza, para suprir um pouquinho, ou de repente tentar aliviar um pouquinho da depressão, da ansiedade. Então, acho que essa live vai ser muito interessante para isso, falar da saúde mental em si, que eu acho que todo mundo precisa falar disso, né? E aí, falar de saúde mental significa a gente ser capaz, antes de mais nada, de diferenciar a ansiedade normal da ansiedade que a gente chama na nossa linguagem médica patológica, que é a ansiedade doentia. Então, essa ansiedade que a gente experimentou aqui é uma ansiedade normal, porque a ansiedade, gente, é uma vivência universal humana. Assim como o amor, a raiva, a alegria, a tristeza, ela faz parte do nosso repertório mental, da nossa vida psíquica, e a ansiedade normal, a ansiedade saudável, ela não é apenas necessária, como ela é nossa grande aliada. A ansiedade nada mais é do que a expressão do nosso cérebro nos ativando para que a gente possa nos adaptar rapidamente ao nosso meio ambiente. Então, aqui a gente ficou ansioso, a gente ficou esperto, a gente encontrou a solução, a gente agiu rápido e tal, e aqui estamos falando da live. E assim é na nossa vida. Né? Se a gente for imaginar a ansiedade como um equipamento de sobrevivência da evolução da nossa espécie, não é o nosso cérebro pessoal. Hoje, aqui no início do século XXI, ele é igualzinho como era lá atrás, há 200, 300 mil anos atrás, com nossos antepassados que viviam lá nas florestas, nas savanas africanas.
Então, aquela turma lá, Henrique, pessoal, tinha que ficar atenta, tinha que antever perigos, tinha que reagir rápido. Então, lá, a questão era, não posso virar almoço de um tigre de dente de sabre, não posso virar almoço de uma grande planta carnívora. Então, o cérebro precisou se adaptar a um ambiente extremamente hostil, onde o medo não era de pandemia, nem de perder o emprego, nem o estresse era de terminar com o namorado. Lá, o desafio era ficar vivo mesmo. E aí, então, o cérebro, quando escutava um barulhinho lá, a turma que ativava mais rápido o modo fuga e luta era o pessoal que subia em cima da árvore primeiro, era o pessoal que se escondia antes, e aí o pessoal que ficava para trás era o pessoal que o tigre pegava. Então, a ansiedade está ali, por isso que a gente fica muito preocupado quando a gente está ansioso, porque o nosso cérebro ele é ativado no modo fuga ou luta. Ele tem que criar cenários negativos para tentar antecipar o tigre e agir antes dele. Nossa, que beleza, hein? Então, você vê, é que assim, muita gente. Eu até vou começar com a minha primeira pergunta, posso? Por favor. O Gabriel tá falando para me apresentar, porque tem gente chegando agora. Gente, meu nome é Henrique Butler, o Dr. Guido, o médico psiquiatra, já se apresentou. E o que acontece? Tem um canal no YouTube onde eu falo sobre plantas, sobre a natureza. Agora já é assim, é a vida pessoal toda, a vida no campo, né? Então, muitas pessoas começaram a cultivar as plantinhas para combater a depressão e a ansiedade. O que eu queria saber, a partir de que momento esse vício, né, que, digamos assim, esse hobby, digamos assim, cuidar de planta, de repente um crochê, né, qualquer tipo de hobby, quando isso de um hobby pode se tornar um vício? Muito bom. Bom, eu também, desculpa, gente, eu entrei empolgadão aqui, nem me apresentei direito, então eu sou o Dr. Guido, eu moro aqui em Florianópolis, eu sou psiquiatra e também sou psicoterapeuta, e também atendo no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, do qual eu sou membro do corpo clínico, e também faço outras coisas nessa área, como trabalhar com biotecnologia através da nossa empresa de farmacogenética que chama GNTech e da nossa empresa de telemedicina especializada em saúde mental que chama Viva. E estou aqui para... E meu propósito, eu acho que é um pouco parecido com o teu, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, Henrique, a resposta é assim, cara, é relativamente simples. É a questão do equilíbrio e do bom senso. Um hobby, seja ele cuidar de plantas, seja ele fazer crochê, seja ele praticar um esporte, é sempre saudável quando ele ocupa o tamanho equilibrado na fatia da pizza da nossa vida. Quando ele nos dá satisfação, ele serve para a gente relaxar, se distrair, como uma terapia, né, que a gente fala, onde só está pensando naquilo, para quem gosta de, sei lá, surfar, navegar, velejar. A gente tem atividades que a gente faz que a gente realmente desliga e fica ali 100% conectado. E quando a gente consegue encaixar o hobby na nossa rotina de uma forma equilibrada, ele não vai atrapalhar o nosso dia a dia, ele vai enriquecer o nosso dia a dia. Ele não vai atrapalhar o nosso trabalho, ele não vai ocupar muito espaço e atrapalhar nossas relações familiares, as nossas relações pessoais. Ele não vai nos impedir de ter uma vida nas outras áreas. A partir do momento que a gente começa a dedicar tempo demais, começa a e essa dedicação começa a prejudicar outras áreas da nossa vida, que a gente começa a exagerar no investimento de energia, de tempo, de dinheiro, de uma forma que desequilibre as outras áreas, aí, opa, temos aqui um sinalzinho de alerta, né, gente? E isso não vale só para hobby, né? Para qualquer outro tipo de atividade. Porque aí, esse hobby, seja de cuidar de plantas ou qualquer outro, ele pode estar ali funcionando como uma forma de a gente compensar outras dificuldades, outras defasagens, outras dores que a gente possa ter. Então, fica atento, pessoal. Quando os pais, familiares, amigos, irmãos começarem a sinalizar que está demais, quando a gente começar a perceber que está demais, que está atrapalhando até o sono, ocupando muito o nosso lazer, opa, quem sabe não está na hora de dar uma olhadinha nisso, conversar com um bom profissional, ou antes disso fazer até uma reflexão. Eu achei interessante pontuar isso, porque
o YouTube se tornou um trabalho para mim. Eu falo sobre planta também, então eu estou sempre comprando planta nova. E eu acho interessante a gente saber o limite, deixar, de repente, deixar de pagar uma conta para comprar planta. Então, acho que por isso que eu quis entrar nessa questão. Agora sim, eu até fiz um roteirinho aqui, eu falei no começo da live, peguei várias perguntas que mandaram, mas eu tô com uma curiosidade, porque muitas pessoas mandaram, assim, basicamente a mesma coisa. Gente que está perdendo a vontade de viver, gente que está parando de se cuidar. Isso pode ser depressão? Como que a depressão é diagnosticada? Como que o doutor fala assim, olha, você tem depressão? Pode. Deixando de se cuidar, perdendo a vontade de viver, sim, podem ser sintomas de depressão. Se esses eventos, essas sensações, esses pensamentos estiverem acompanhados, pessoal, Henrique, de piora da qualidade do sono, alteração de apetite em geral para menos, sensação de entristecimento, pessimismo, negativismo, apatia, perda de interesse pelas coisas, diminuição da capacidade de experimentar prazer e alegria, até nas coisas que a gente gosta de fazer, a sensação de fadiga, falta de energia, de pilha fraca, diminuição de libido, lentificação, diminuição de memória, atenção, concentração, raciocínio, perda do sentido pela vida, irritabilidade, ansiedade elevada, às vezes até perda da vontade de viver, até pensamento sobre morte. Então, não precisa de todos esses sintomas, né, gente? Mas se tem alguns desses aí, pessoal, opa, e claro, se esse quadro está durando aí mais que 2 semanas consecutivas e está trazendo desconforto, sofrimento, dor interna, e é percebido por mim ou pelas pessoas que me conhecem como me deixando diferente do meu jeito de ser, prejudicando a minha vida pessoal, familiar, amorosa, profissional, de lazer, pode ser depressão sim. O que significa? Que por um conjunto de fatores no nosso cérebro ficou desregulado quimicamente e aí a gente vai precisar de ajuda profissional. Entendi. E a depressão, que eu recebi uma outra pergunta, é normal, depois de um momento estressante, a pessoa passar a olhar a vida de uma forma ruim, como se nada mais fosse como antes? Aí a pessoa perguntou se Pode. isso poderia ser uma imaturidade emocional, ou de repente já tem a ver com a depressão. É normal, sim, depois de um momento muito estressante, nós ficarmos por um tempinho cansados, um pouquinho deprimidos e tal, gente, mas o normal é que seja por um período de tempo mais curto, que não impeça a nossa vida de caminhar, que a gente continue fazendo as coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, e aí passa, que é o que a gente chama de uma depressão reativa, de uma reação, que é como se fosse uma... Imagina que tu foi lá e treinou musculação demais, treinou, e tu fica todo dolorido no outro dia, meio quebradão, tu passou do ponto, vamos dizer assim. Mas depois de algum tempo, alguns dias, a gente se recupera. Então ali a gente foi submetido a um estresse e a gente pode ter essa resposta ao estresse. Mas o normal é que depois de alguns dias normalize e passe. Se não normalizar e não passar, essa resposta ao estresse, que no primeiro momento foi só uma resposta psicológica e emocional, aí sim ela pode ter virado depressão. O que significa, dizendo de outro jeito mais simples? Que aquele estressor impactou o nosso equipamento aqui, que é o nosso cérebro, não é? E, Desregulou. e desregulou. E aí a gente vai precisar de um médico. Entendi. E a depressão tem cura? Ou só tratamento? Depende da pessoa e depende do caso. Né? Então, muitas pessoas têm apenas um episódio de depressão na vida, tratam e nunca mais tem. Então, essa pessoa está curada. E outras pessoas podem ter outros episódios de depressão na vida. E a gente precisa, então, tratá-los sempre que eles aparecem e também evitar que eles aconteçam. Então, cada caso é um caso. Mas uma coisa é certa, gente. Independente do caso, é sempre mau negócio não tratar. Porque aí a gente sabe que a tendência é a pessoa ter mais episódios na vida, é os episódios ficarem mais longos, eles ficarem mais fortes, eles demorarem mais para melhorar e eles ocorrerem com maior frequência. Isso vai
vai fragilizando o equilíbrio químico do nosso cérebro e atrapalha muito a nossa vida. E como a depressão, Henrique, ela é uma doença de caráter recorrente, que a gente chama, ou seja, ela vai e volta. É como asma. Eu tenho asma. Então, eu volto e meio tenho crise de asma. Como, como, como alergias, por exemplo, não é? Como pressão alta, que pode voltar a depressão também. Então, por isso que é fundamental, gente, e tratar, porque a gente sabe hoje mais do que nunca na medicina sobre depressão. E a gente sabe que não tratar fortalece a doença. E tratar, se não cura, enfraquece a doença. E que conselho o doutor dá? Porque eu recebi muita mensagem de pessoas preocupadas com outras pessoas. Então, assim, nossa, eu tenho um parente que eu tô reparando indícios de depressão nele. O que eu posso fazer para ajudar, visto que ele não aceita? Eu tô vendo que ele tá lá com indício de depressão, mas ele não aceita que tem. Que conselho dá para essa pessoa que quer ajudar? Primeiro, é que é sempre uma situação difícil. Não é fácil para ninguém. Segundo, a melhor solução é uma conversa franca, carinhosa, mas ao mesmo tempo firme e objetiva, onde tu vai mostrar para essa pessoa através de dados concretos. Cara, olha só, eu acho que tu não tá bem, olha só, porque tu era um cara alegre, feliz, agora tu tá desanimadão, tu tá triste, tu não quer mais ficar com a gente, tu tá muito irritado, tá muito ansioso. Tá vendo isso aqui que eu li, ó? E aí buscar informação. Isso aqui pode ser uma desregulação de serotonina no teu cérebro. Vamos lá, vamos buscar ajuda. E aí tenta convencer mostrando isso e mostrando informação. E tentando entender por que a pessoa tem tanto... Por que ela está negando tanto assim? Normalmente é por medo. E o medo, normalmente, ele vem pela desinformação, pelo preconceito. Cara, ele vai dizer, eu não tô louco, psiquiatra é para louco, eu não vou no médico, eu vou ter que tomar remédio para a vida inteira, os remédios vão acabar com a minha mente e tal. E é tudo mito, pessoal, isso tudo é mito. Hoje nós estamos no início do século 22, nós temos informação pra caramba e é possível ajudar. E aí, claro, Henrique, aqui depende do caso, porque assim, se é uma depressão leve, que a pessoa, como dizem os manezinhos aqui da ilha, aqui na ilha de Florianópolis tem uma linguagem própria, que é o maneseis, a linguagem dos manezinhos. E aí uma expressão que eu acho muito legal é que o pessoal bem nativo aqui, bem raiz, diz assim, ó, entonta, mas não derruba. Se é uma depressão que entonta, mas não derruba, é mais difícil levar a pessoa contra a vontade dela para tratamento, porque a vida dela está andando. Aí, às vezes, a gente tem um limite que não tem o que fazer. Mas quando é um caso grave, gente, que a pessoa assim, já não está mais conseguindo trabalhar, já está emagrecendo, não consegue dormir, a gente vê que visivelmente ela está doente, aí tem que levar o médico até ela, ou tem que marcar consulta, pegar ela pela mão e levar mesmo sem ela querer. E aí, normalmente, é bom fazer uma reunião de família, ou reunir vários amigos, para que não seja só alguém na linha de frente dizendo isso, e sim um grupo de pessoas falando a mesma coisa para ele, dizendo, cara, sem chance, bicho, a gente vai te pegar pela mão, vai te levar no médico. Para a pessoa aceitar, ver que tá tendo um problema ali, né? Porque nesses casos mais graves, Henrique, pessoal, a pessoa ela tá tão negativista e tão sem iniciativa que ela não vai conseguir tomar a decisão sozinha. A partir de um determinado ponto, a pessoa não tem mais condição de tomar a decisão sozinha. E a responsabilidade passa a ser da família. Não é? Então isso é importante dizer. Mas aqui eu quero deixar claro, para não assustar, que a gente está falando de casos mais graves, né, pessoal? Que, graças a Deus, são apenas as exceções. Tá, então, o doutor falou sobre serotonina. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para elevar a serotonina? O que é serotonina? Que eu já li algumas coisas sobre cuidar de planta eleva a serotonina, fazer academia eleva. Muito bom. Serotonina, gente, é uma substância que é produzida por várias células do nosso organismo, mas para nós aqui o que importa é a serotonina, que é produzida pelo cérebro, pelas células do cérebro, que são os neurônios, que são chamadas na nossa linguagem médica de neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, a famosa dopamina, para falar só dos mais conhecidos. Então, essas substâncias, elas modulam o funcionamento do nosso cérebro e da nossa mente. Então, ter uma vida saudável, com equilíbrio entre trabalho e lazer,
cultivar boas relações pessoais, fundamental, ter uma boa alimentação, gerenciar a exposição ao estresse, praticar atividade física, procurar ser feliz no dia a dia, cuidar de plantinhas, seja o que a pessoa gostar de fazer, vai aumentar, vai manter a capacidade do nosso cérebro de produzir serotonina e essas outras substâncias em níveis normais, que é o que a gente precisa, não é? Para manter o nosso cérebro saudável. Então, e hoje a gente tem muitos estudos que mostram isso, que é um conjunto de fatores. Então, gente, isso é fundamental para a gente fazer o nosso dever de casa. Mas a gente tem que lembrar que a depressão, Henrique, é uma doença. E às vezes, gente, é claro que se a gente não tem hábitos saudáveis e fica jogando contra o patrimônio, a chance de desenvolver qualquer doença, inclusive a depressão, é maior. Mas às vezes, pessoal, como tem aí entre os vários componentes que causam depressão uma predisposição genética, às vezes a gente faz tudo direitinho e a doença aparece igual. E aí é nessa hora que a gente não pode se iludir achando que só manter os hábitos saudáveis vai ser o suficiente para tratar a doença, para reverter a doença, gente. Aí não. Aí a gente precisa de tratamento, aí a gente precisa de medicina, a gente precisa de psicologia para poder tratar quando a gente já tem a doença instalada. E aqui, Henrique, mais uma dica muito importante, gente, assim, ó. É muito comum, e eu ouço isso todo dia, a maioria das pessoas tende a pensar assim, cara, como que o Henrique, como que, sei lá, o doutor Guido pode estar com depressão se ele está trabalhando, se ele tem uma mulher, tem filhos, tem amigos e nananã e tal. Não pode ser isso. Depressão tem aquela pessoa que está num quarto escuro, deitada na cama, querendo se matar, não querendo mais viver, não quer mais comer. Isso não é verdade, gente. Essas pessoas que estão lá impedidas de ter a vida normal, graças a Deus, são as pessoas que têm depressão grave. Graças a Deus. Que esses casos são a minoria, são entre 3 a 5% das pessoas que têm depressão, gente. 95%, veja bem, a 97% das pessoas que têm depressão leve a moderada. Daquele tipo aqui que entonta, mas não derruba. Então a pessoa vive com a depressão, ela vive com a depressão. E somente, Henrique, pessoal, veja bem, olha só que sério isso. No Brasil a gente tem 11, quase 12 milhões de pessoas que têm depressão. Somente 25 a 30% dessas pessoas estão em tratamento. 70 a 75% das pessoas que têm sintomas de depressão leves a moderados, que conseguem tocar a vida, não estão tratando, gente. E é uma pena, porque daí a doença vai ficando pior, a pessoa vive mal. Aí é que está um grande mito. Então, depressão, na grande maioria das vezes, ela é leve e moderada e a pessoa vive com ela. Fiquem atentos. E desde a leve até a mais grave, todos os tipos de depressão são tratados com medicamento? Quando a gente tem um diagnóstico de uma depressão, mesmo leve, salvo exceções, na maioria das vezes elas precisam da ajuda de um medicamento para restabelecer a química cerebral junto. Aí depende de cada caso. Junto, aí é que entra a questão da medicina personalizada, que é justamente aquela medicina, aquela prática que a gente faz aqui no nosso consultório, na nossa clínica, que leva em conta o conjunto da pessoa, sua história familiar, sua história de vida, o momento da vida em que ela está, os estressores aos quais ela está submetido, os seus exames de sangue, os exames de neuroimagem, e também leva em conta o uso de medicamentos e também leva em conta um teste farmacogenético, que é aquela ferramenta que pode ajudar o médico a escolher remédio, que vai olhar o exame de sangue, que vai olhar o exame de neuroimagem, e aí escolhe o melhor tratamento, que na maioria das vezes é tratamento combinado, que pode ser remédio com psicoterapia, com ajuda da família, com bons hábitos que sempre são importantes. Cada caso é um caso, gente. Mas, em geral, quando a gente tem um diagnóstico da doença, a gente
em geral, precisa da ajuda do remédio, porque a gente tem aí uma disfunção química. É igual eu tenho asma, gente. Eu tenho asma. Chega num determinado ponto que não tem jeito, eu tenho que tomar corticoide, eu tenho que fazer a minha bombinha, e eu sou um cara saudável. Eu sou atleta, eu pratico esporte pra caramba, eu me alimento bem, tenho assim, né, o impacto do estresse do empreendedor, do médico e tudo, mas a doença vem às vezes não tem o que fazer, tem que tomar remédio. E eu conheço algumas pessoas que tomam remédio, aí tá tomando remédio, para porque o remédio não tá funcionando, aí toma outro, aí toma tantos anos, o remédio não funciona, aí fica assim trocando de remédio. Então é esse teste farmacogenético que ajuda a ver qual o melhor remédio, é isso? O teste farmacogenético ajuda muito a entender por que um remédio pode não estar mais funcionando, porém, sempre dentro daquela pizza toda, né? Porque os remédios, em geral, não funcionam porque eles não estão na dose certa, eles não são tomados pelo tempo certo, eles estão sendo administrados para o diagnóstico errado, ou porque a pessoa não está tomando direito como o médico prescreveu, ou porque a pessoa pode ter, a gente pode ter mutações genéticas que atrapalham o funcionamento do remédio, ou porque a pessoa até pode estar tomando o remédio certo, mas tu imagina o seguinte, ó, imagina se tu tem uma pneumonia, tu vai no médico, o médico te dá um antibiótico certo, mas tu continua pegando chuva. Tu não vai melhorar nunca. Não adianta. Então, também pode ser pelos outros fatores externos que estão atrapalhando o tratamento. O teste genético, ele ajuda, o teste farmacogenético, perdão, ele ajuda a entender aquela fatia da pizza que é da farmacologia. Porque hoje a gente sabe, antigamente, até um tempo atrás, Henrique, pessoal, nós médicos, a gente só tinha um jeito de decidir qual era o remédio que a gente queria dar para o nosso paciente. É tentativa e erro. Ó, vamos ver. E aí, claro, a gente tinha alguns critérios, né, subjetivos e tal. Hoje, a gente tem a possibilidade de substituir esse método de tentativa e erro na hora de escolher remédio por uma ciência avançada, por uma tecnologia de ponta, inovadora, que é a farmacogenética. Por quê? Porque a gente sabe hoje que da mesma forma que os genes estarão envolvidos na cor dos teus belos olhos azuis, ou no meu cabelo crespo aqui, ou se eu vou ter mais melatonina na pele ou não, ou se eu vou ser mais alto ou mais baixo, os genes também interferem na maneira que a gente metaboliza remédio, que a gente responde a remédio, que a gente tem mais ou menos efeitos colaterais. Então, a gente tem essa maravilha hoje que é a farmacogenética, que aumenta mais, diminui muito a chance de o médico errar quando ele escolhe remédio. E aí o médico chega lá mais rápido, com menos efeito colateral e até economiza dinheiro com tratamentos mal sucedidos. Nossa, que beleza, né? Então tem que usar, né? A ciência tá aí para isso. Exatamente. Bom, eu acho que sobre depressão o doutor quer acrescentar alguma coisa. Acho que a gente já falou bastante. Bom, vamos falar Eu acho sobre que é isso, ansiedade. gente. Vamos perder o medo. Vamos lá. Gente, depressão não é vergonha para ninguém. É igual ter asma, é igual ter pressão alta, é igual ter alergia. A gente não escolhe, a gente não controla. Obviamente que a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Ter depressão não tem nada a ver com ter mais ou menos vontade de resolver problemas, não tem a ver com força de caráter, não tem a ver com valor, não tem a ver com fraqueza, não é frescura, é simplesmente o nosso órgão cérebro funcionando mal. Um pouco mal, médio mal ou muito mal. Isso a gente não tem como reverter. É igual meu pulmão aqui está asmático, eu vou dar minha corridinha que eu gosto, quase morro de cansado. Não tem o que fazer. Eu vou ter que tratar. É só isso, gente. Simples assim. Vamos simplificar as coisas. O psiquiatra não é médico para louco, isso é coisa do século XIX. Não é? É um mito. O psiquiatra, hoje tem um montão de psiquiatra legal, pessoal. Hoje a gente consegue acessar psiquiatras do Brasil inteiro dentro da nossa casa, através da telemedicina. Vamos perder o medo. Se está com vergonha, faz uma consulta remota. Entendeu? Mas não fica paralisado. A vida piora muito. Tem que procurar ajuda, sim. E sobre ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, então assim, se eu compro um shampoo novo, eu chego em casa, eu vou querer tomar banho para usar. Mas até então acho que é uma ansiedade normal. Não sei se é um pouquinho elevada, vai saber.
Mas eu recebi algumas perguntas de gente falando que está sentindo dor no peito, falta de ar, formigamento na mão, parece que a pessoa vai morrer. Isso é ansiedade? E aí são sinais e sintomas de ansiedades, de ansiedade mais intensa. Por que acontece, gente? Ó, lembra, a ansiedade nada mais é do que o nosso cérebro nos ativando. O nosso cérebro é igual 200 mil anos atrás. Quando a gente está preocupado, excessivamente estressado, muito cansado, qual seja o motivo do nosso estresse, as áreas cerebrais mais primitivas elas são ativadas. E o cérebro ativa o nosso corpo para ele sair correndo do tigre, lembra? E como é que ele ativa o nosso corpo? Mandando uma bela de uma dose de adrenalina para a nossa corrente sanguínea. E o que faz a adrenalina, gente? A adrenalina ela faz o nosso coração bater mais rápido. Para quê? Para a gente ficar mais forte. Para botar mais sangue para o nosso músculo e a gente ficar mais forte. A gente correr mais rápido ou lutar com o tigre. A gente acelera a respiração para quê? Para absorver mais oxigênio e mais oxigênio para o músculo e a gente correr ou lutar melhor. A gente fica dormente para sentir menos dor, a gente dilata a pupila para enxergar melhor. Só que a gente não tem que sair correndo de tigre nenhum, entende? Então, a gente está ativado por adrenalina. E se a gente fica estressado além do normal e sempre recebendo essa ativação, a gente tem essas chamadas crises de ansiedade, que podem ser bem levinhas. Quem já não levou um susto com um cachorro latindo quando a gente está passando na calçada? A gente também não fica ofegante, o coração batendo mais rápido, dá aquela dormência, aquela tontura, não sei o quê. Aquilo ali é só sinal de adrenalina na corrente sanguínea. Mas em níveis normais, a adrenalina ela é metabolizada, ela é eliminada e passa, gente. Só que quando a gente está toda hora ativado por sistema de fuga e luta, é como se a gente estivesse sempre em estado de alerta. E aí o nosso motor está ali, ó, 110% do giro o tempo todo, e aí, claro que nenhum motor aguenta, nenhum cérebro aguenta, daqui a pouco a gente está com sintoma de transtorno de ansiedade. Então, pessoal, se vocês têm essas sensações, eventualmente, quando estão estressados, quando tomam um susto, quando recebem uma notícia, quando está naquela expectativa boa de usar o shampoo novo, porque a adrenalina também vem por uma ansiedade positiva, e isso passa rápido, zero problema. Agora, quando isso está acontecendo de uma forma desproporcional, contínua, exagerada, opa, vale a pena dar uma olhadinha com um bom profissional, seja um bom psiquiatra, seja um bom psicólogo. E se a pessoa está no meio de uma crise, começou, essa crise passa rápido, como que funciona? A pessoa tem alguma coisa, existe alguma indicação do que essa pessoa tem que fazer durante essa crise? Porque então é muita adrenalina que está ali. Paz, sim, é muita adrenalina. Eu fiz um vídeo hoje, tá ali postado. Quem quiser ver no meu Instagram, tá lá. Olha só, primeiro passo, gente, sermos capazes de identificar que a gente está tendo uma crise de ansiedade. Como? Identificando os sintomas. Ah, pressão no peito, respiração que não chega no fim, sensação de falta de ar, coração batendo mais forte, sensação de coração tá batendo mais rápido, dormência, calafrio, tontura, preocupação excessiva, pensamentos intrusivos, irritabilidade, sensação de nervosismo, medo excessivo, vontade de chorar, sensação de estar fragilizado. Opa, tem uma crise de ansiedade aqui. Segundo passo, sempre lembrar, gente, sempre, que uma crise de ansiedade, ela sempre vai passar. Não existe um ser humano na vida que ficou em crise de ansiedade a vida toda. Normalmente ela passa rápido, em alguns minutos. Então tem que saber Terceiro, identificar, né? e primeiro saber identificar. Segundo, pá, é uma crise de ansiedade, eu estou sentindo isso tudo porque eu estou com adrenalina na minha corrente sanguínea. Segundo, pá, vai passar. Terceiro, é desconfortável, é até assustador, principalmente nas primeiras vezes, mas não é perigoso, gente. Crise de ansiedade não deixa sequela, não mata ninguém. Quarto, a partir do momento que eu sei o que é uma crise, que eu sei que é uma crise de ansiedade, que eu sei que vai passar e que não é perigoso, opa, por que eu estou assim? Será que é porque eu estou muito cansado, eu estou dormindo mal nas últimas noites, eu estou preocupado pra caramba com um assunto, eu estou com medo de um problema, eu estou numa crise de, sei lá, tô com um... Aí tem que identificar o porquê que a gente está ansioso. E aí sim, quarto passo, aí fazer o bom e velho relaxamento, respirar um pouquinho, quem sabe meditar, se distrair lá com a plantinha ou com o que quer que seja
ter um pouquinho de paciência que vai passar. E se essas crises começarem a acontecer repetidas vezes, e começarem já a trazer desconforto, atrapalhar, aí está na hora de conversar com um profissional. Tá, mas se foi uma vez ou outra assim, não precisa preocupar, porque eu Normal, acho gente. que o doutor tava Não, falando dos gente. sintomas e eu falei, acho que eu já tive isso. Cara, o que que não tem? Aí que tal? Lembra, ó, quando é proporcional, tanto na duração quanto no tempo, ela é parte do nosso repertório de resposta adaptativa ao ambiente. Uma crise de ansiedade, todo mundo tem, só não tem quem está anestesiado e o quem já partiu dessa para melhor. Enquanto a gente está vivo aqui, gente, crise de ansiedade, desde que, de novo, né, proporcional na frequência, duração e intensidade, faz parte da nossa vida, não é? Maravilha, gente. Então, assim, sou uma pessoa normal, né? Acho que tem bastante gente pensando isso agora. Eu acho que sim, gente. Aí que tá. Isso é bem legal, Henrique, porque assim, ó, quando a gente vai falar de saúde mental, de psiquiatria, cara, a tendência é falar de doença, né? E aí pode dar um medo danado aí todo mundo, cara, eu não quero nem falar sobre isso, porque vai que eu seja também, né? E É, aí todo mundo foge, todo mundo foge. E é normal de querer fugir disso também, pessoal. Mas o primeiro passo, que é bem bacana, é a gente entender tudo que é normal na nossa vida mental. Porque a diferença entre a patologia, quer dizer, a doença, e a normalidade é a intensidade, normalmente, né? De novo, gente, mesmo quando a gente tem uma asma, eu posso estar com uma asma de 10%, de 20%. É uma asma leve, mas eu já estou com a doença. Assim como uma depressão, assim como um transtorno de ansiedade. A maioria das pessoas tem sintomas fracos ou moderados, como eu falei ali. E aí, gente, é uma pena deixar passar. Porque daí, se a gente deixa passar, demora, às vezes pode demorar anos e anos e anos, a gente fica tudo lascado ali na vida, sofrendo, e a gente nem nota o quanto atrapalha, a gente até esquece como que era não ter mais os sintomas, e a gente vai lá, tem que procurar sempre um bom profissional, pessoal. Seja ele um psicólogo, um psiquiatra, mas tem que ser sempre bom. Vão nas melhores indicações, pesquisem, procurem. Tá aí a informação à disposição de todo mundo. E aí a gente vai lá e trata, meu Deus, a gente evita uma trajetória aí de sofrimento, de prejuízo, assim, absurda. E às vezes é muito mais simples do que a gente pensa, pessoal. e o doutor também é fundador da Viva, né? Que é a telemedicina. Sabe que a Viva também nasceu na pandemia, né, Henrique? Ah, nasceu na pandemia? Nasceu na pandemia, porque, veja, a gente sempre teve o projeto da Viva e, e aí a Viva ela estava ali para sair do papel e tal, mas aí a gente estava muito ocupado com a Genetec, consultório, a Paula, que é minha esposa e minha sócia também, a gente estava ali com ela na gaveta. E antes da pandemia, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, não permitiam a realização de telemedicina. E aí, quando veio a pandemia, a telemedicina foi regulamentada. E aí a gente entendeu que estava na hora de fazer a Viva nascer, porque a gente precisava ajudar as pessoas de longe, perdão, e era uma oportunidade também, né, de pôr a Viva no mundo. Então, a Viva é uma clínica de telemedicina especializada em saúde mental, que tem uma equipe de psiquiatras e de psicólogos, e tem também clínico geral e geriatra, escolhidos a dedo por mim, que tem essa pegada de medicina personalizada, gente. E a medicina personalizada é uma combinação muito legal entre os princípios de Hipócrates, o pai da medicina, que é um dos meus ídolos, que diz que é mais importante conhecer o doente do que a doença que ele possui. Ou seja, a medicina personalizada que a gente pratica, que eu pratico no meu consultório e a gente pratica na Viva, em primeiro lugar, a gente tem que ter conexão humana, a gente tem que gostar de atender gente, a gente tem que entender a pessoa, tem que ser acolhedor, afetivo. E, gente, pode acreditar, dá para fazer isso online, viu? Dá para fazer isso online. Vocês não veem que o Henrique é um querido e vocês não falam com ele só online? Tá aí, ó. Eu atendo hoje 90% dos meus pacientes e na Viva todo mundo online. E olha, gente, eu sou médico do Einstein. Eu atendo gente do país todo. Hoje 90% dos meus atendimentos são online, pessoal. E assim, ó, em 95%, 98% das vezes dá certo, desde que seja bem feito. E aí, medicina personalizada é isso. Então, eu escolho
O primeiro pré-requisito para ser médico ou psicólogo da Viva é ser uma pessoa afetiva, querida, de bons valores, ética, que é apaixonado pelo que faz. Depois a gente faz a qualificação técnica. E a gente tem todo um sistema de treinamento. A Viva não é uma plataforma, sempre vai falar com pessoas, a turma ali que marca as consultas, o pessoal que faz o acompanhamento, é tudo gente querida, gente boa, que gosta. E a gente está tendo bastante sucesso, a gente está conseguindo ajudar bastante gente. Então fica aí o convite para vocês conhecerem a Viva e espero que ajude, se for o caso. Quando eu salvar a live, eu deixo aqui o contato. E eu vou tentar também postar no YouTube essa live. Vamos ver se eu consigo. Aí a Lu vai ajudar a salvar e a colocar no YouTube. Boa! Eu acho que o nosso tempo está acabando, doutor. Sim, rapaz, eu tenho que fazer agora, depois da live, uma mentoria com psiquiatras que são os prescritores do teste da Genitec, onde a gente vai compartilhar o nosso conhecimento sobre farmacogenética, sobre medicina personalizada, para ajudar a turma aí a cada vez ajudar mais pessoas e tentar dividir e retribuir um pouquinho assim do que a gente vem aprendendo e construindo aqui nesses 30 anos já de medicina, né? E de psiquiatria e psicoterapia e tal. Ai, que maravilha. Mas eu tenho um monte de pergunta a mais, mas oportunidades não vão faltar. Henrique, adorei essa live. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu adoro, porque o meu propósito aqui, gente, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, levando informação relevante, oferecendo acessibilidade a tratamentos, a ferramentas de tecnologia como a farmacogenética. E eu vejo que tu é um garoto engajado no teu propósito, e aí é que nós nos encontramos. Então, se tu quiseres, eu estou aqui à disposição para a gente fazer outras lives. E se a turma aí gostou também, é só falar que a gente já faz outra aí assim que possível. Doutor, foi um prazer, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal amou. Eu tive que desativar aqui os comentários, mas só agradecer mesmo. Eu acho que ajudou bastante gente, sim. Nem sei quantas pessoas estão vendo, 642, ó. Mas eu deixo salvo. Muito obrigado e seja bem-vindo aqui ao Instagram. Obrigado, Henrique. Parabéns, olha, para a primeira live, digamos que tu fosse muito bom, cara. Tu foi craque. Estou com o ótimo psiquiatra do meu lado, né? Mas não precisei fazer nenhum atendimento ao vivo. Ainda bem. Valeu, gente. Obrigado, Henrique. Um beijo doutor, para todos vocês. E aí, o que vocês acharam? Eu amei, doutor Guido, muitíssimo obrigado. Gente, obrigado aí pela participação lá no Instagram, obrigado por estar assistindo até aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado e que esse bate-papo tenha ajudado aí de alguma forma, tá bom? E se ficou alguma dúvida, comenta aí que quem sabe surjam novas oportunidades de live. Vai virar moda isso, gente. Então, domingo tamo de volta. Beijo, tchau.